Há muito tempo, monstros apareceram na Terra, e ao mesmo tempo, os humanos ganharam janelas de status que mostravam suas classes e habilidades. Dentre elas, 8 papéis eram considerados especiais, incluindo guerreiro, monge, sacerdote, mago, ladrão, mercador, caçador e feiticeiro. Essas 8 classes podiam lutar contra os monstros e proteger a humanidade, e ainda mais fortes que elas estavam 3 categorias principais: sábio, herói e rei. Em contraste, o papel mais comum e fraco era o de um aldeão, cuja única função era povoar a terra e fazer as coisas mundanas que mantêm o mundo em movimento. A maioria dos aldeões nunca passa do nível 10 porque são fracos demais para lutar contra monstros e ganhar experiência. Por isso, a maioria deles é fazendeira, estalajadeira ou coisas assim. Mas um jovem chamado Koji é diferente. Ele está sentado em um galho de árvore no meio de uma floresta intocada, jogando moedas de prata nas mãos que ganhou hoje. Ele está satisfeito com seus ganhos diários, quando de repente ouve um grito angustiado. Koji descobre que os gritos vêm de um aldeão e seu filho, que também é um aldeão de nível 1, e eles estão aterrorizados com o monstro de lama verde que se aproxima. Eles mostram seu status ao monstro na esperança de que ele tenha misericórdia, mas o monstro não sabe ler, então ataca-os. Nesse momento, uma moeda de prata voa em direção a ele como uma bala, e o monstro desaparece em uma nuvem de fumaça e moedas. O aldeão e seu filho ficam chocados ao ver isso, e então Koji pousa na frente deles. Ele olha para os aldeões e diz para fecharem a janela de status, pois monstros não sabem ler, e é inútil mostrá-la. Ele então pega as moedas de bronze que o monstro de lama deixou cair, e o pai pergunta como ele o matou. Em vez de responder à pergunta, Koji coloca as moedas na mão do menino e diz que ele pode conseguir 100 moedas de bronze derrotando apenas um monstro de lama. No entanto, o menino é imune aos encantos do capitalismo e diz que o dinheiro não vale o risco de sua vida, pois os monstros são poderosos e assustadores, e os aldeões não podem derrotá-los. Koji não quer perder tempo com pessoas que não querem trabalhar e ganhar dinheiro. Ele se despede, mas então o menino pergunta se ele é um herói. Em resposta, Koji apenas mostra sua janela de status, que diz que ele é um aldeão de nível 999, o que deixa o pai e o filho atordoados. Depois disso, Koji vai casualmente para a cidade e dá uma volta pelo mercado movimentado. Enquanto isso, alguns aventureiros estão se reunindo nas proximidades, falando sobre como os monstros conquistaram mais de 80% do mundo, e sua missão é recuperá-lo. Koji vai direto à guilda de segurança pública e entrega a prova de suas mortes à recepcionista, que lhe diz que ele ganhou 5 moedas de ouro hoje. Toda a guilda se interessa por Koji ao ouvir isso, e se perguntam quem é esse cara que caçou tantos monstros sozinho. Koji os ignora e sai, mas para em frente ao grande painel sobre o preço de vários itens vendidos pela guilda. Enquanto ele precisa de apenas 50 moedas de ouro para comprar uma casa, ele está economizando para o grande prêmio que vale 10.000 moedas de ouro, e ele está apenas na metade do caminho. Em seguida, ele vai ao quadro de missões e ouve as pessoas reclamando que as novas missões são realmente perigosas. Embora paguem bem, Koji nota uma missão que paga 1 moeda de ouro por caçar 30 diabinhos azuis nas cavernas antigas, e decide aceitar a missão imediatamente. Ao sair da guilda, ele vê os aspirantes a heróis reunindo as pessoas ao seu redor. Eles falam sobre como os monstros invadiram a Terra e os humanos não podem ter paz sem segurança constante. O cara loiro culpa os demônios por isso, dizendo que seu mana deve ser a fonte dos monstros. Ele declara que o Rei Demônio é o inimigo final da humanidade e eles devem derrotá-lo. Koji compra um sorvete para aproveitar o show. Enquanto o cara loiro Rex pede às pessoas para se juntarem a ele na luta contra o Rei Demônio, ele revela que é um herói, enquanto a garota com ele é uma sábia e as pessoas da cidade estão animadas para se juntar a eles. O cara mais forte entre eles é um guerreiro veterano que alcançou o nível 84, mas Rex o rejeita, dizendo que os membros de seu grupo devem ser tão fortes quanto ele. Ele mostra que está no nível 90, o que é um grande feito. No entanto, o guerreiro veterano não fica satisfeito com isso e pergunta sobre o nível da sábia, que é apenas 42. Ele diz que isso é apenas metade do seu nível, mas Rex defende a sábia, dizendo que ela acabará se tornando um excelente suporte por causa de sua classe especial. Além disso, ela é a princesa Kana, a terceira filha do rei, e decidiu dedicar sua vida a salvar a humanidade dos monstros. Ao ouvir isso, um velho sacerdote de nível 80 se oferece para se juntar ao grupo, mas Rex o rejeita porque ele é muito velho. Em seguida, um sacerdote de 20 anos que está no nível 70 se oferece, mas Rex também o rejeita, dizendo que não vê muito potencial nele.
O próximo candidato é uma garota de 16 anos chamada Tina, que é uma sacerdotisa de nível 50, e Rex a aceita imediatamente no grupo. Todos percebem que o herói é um PDF, e Koji também percebe que ele está apenas tentando criar um harém enquanto busca a glória de matar o Rei Demônio, e perde todo o interesse nele. Ele vai para a caverna antiga, pensando na comida deliciosa que terá depois de derrotar os monstros. Ele encontra um diabo azul nível 93, mas é como um homem de um soco para esses monstros fracos e o mata facilmente. O monstro solta 34 moedas de prata e Koji continua a caçá-lo sem problemas. Depois de um tempo, um dos monstros solta seu chifre ao morrer, e Koji sabe que isso vale muito, mesmo sem entender o porquê. Ele continua caminhando pelas cavernas e vê uma sombra na esquina, mas é o herói e seu grupo que caçam um diabo azul com facilidade. Koji não quer se envolver, então ele foge. Enquanto o grupo do herói interage, a maga de cabelo roxo, Parna, pede à princesa para conter seu entusiasmo em caçar monstros, mas Kana pede que a trate como uma companheira. Enquanto as garotas se aproximam, Parna pergunta a Rex por que vieram a esta caverna em vez de ir na direção do Rei Demônio, e ele revela que esta caverna tem uma sala secreta que apenas a família real conhece. Eles podem seguir os emblemas na parede para chegar à sala que contém uma espada sagrada lendária que apenas um herói acima do nível 90 pode empunhar. As garotas ficam chocadas ao ouvir isso e perguntam por que a família real manteve a espada em segredo até agora. Rex responde que o papel de um herói não é único e não há garantia de que um herói possa derrotar o Rei Demônio mesmo com a espada sagrada. No entanto, como Kana é uma princesa e decidiu se unir a ele, seu pai contou sobre a espada para manter sua filha querida segura. Tina e Parna ficam empolgadas por fazer parte de um grupo tão especial, e Rex as garante que certamente derrotarão o Rei Demônio. No entanto, ele não sabe que uma garota demônio de cabelo vermelho também está na caverna, procurando pela mesma espada sagrada. Ao mesmo tempo, Koji está cercado por monstros que ele elimina apenas com um olhar. Enquanto coleta as moedas que eles soltam, ele se pergunta por que há tantos monstros reunidos em um só lugar. De repente, um monstro o ataca por trás, mas ele o derruba e o mata. Nesse instante, a demônio de cabelo vermelho passa correndo por ele e um grupo de monstros que nem reagem a ela, e Koji percebe que algo está errado. Ele decide seguir a garota e elimina os monstros que estão em seu caminho com um soco. Por outro lado, Rex também está lutando contra os monstros. Ele diz que há muitos deles aqui e deve haver algo estranho acontecendo na caverna. Enquanto isso, Tina cura Kana e Rex, e então o grupo se dirige à sala secreta que está bem à sua frente. A demônio de cabelo vermelho já está lá antes deles, e Rex pergunta quem ela é e o que está fazendo ali. Kana consegue sentir uma quantidade incrível de mana vindo da garota, o que deixa claro que ela é uma demônio. A garota começa a entrar em pânico ao ser descoberta, e então Rex percebe que a espada sagrada está faltando. Ele imediatamente acusa a garota demônio de tê-la roubado, e ela diz que não roubou nada. Rex afirma que isso não muda nada, pois demônios são inimigos da humanidade. Ele saca sua espada e desferiu um poderoso golpe em sua direção, e seus companheiros fazem o mesmo. No entanto, no último momento, Koji passa correndo por eles e bloqueia o ataque combinado com uma mão. Ele diz ao herói que é muito ridículo o grupo do herói se juntar para atacar uma criança. Rex pergunta quem ele é e como conseguiu parar seus ataques, e Koji explica que é um aldeão que estava passando e agarrou os ataques e os esmagou. Rex e seu grupo não conseguem acreditar que um aldeão pode parar seus ataques, então Koji mostra seu status sem revelar seu nível. Todos acreditam nele agora, mas ainda estão hostis ao perguntarem por que ele está protegendo uma criança demônio cujos chifres são claramente visíveis. Koji tenta disfarçar dizendo que esses chifres são apenas acessórios de cabelo que sua irmã está usando. A garota demônio concorda, e para confirmar sua história, Koji tira o chifre do diabo azul que emite a mesma mana que um demônio. O herói diz que sua história é crível, mas isso ainda não explica onde está a espada sagrada. Koji finge estar um pouco assustado ao ouvir isso, e diz que levou a espada com ele porque não sabia que era especial. Isso choca o grupo do herói, e Koji explica que veio a essas ruínas há muito tempo e encontrou a espada. Ele afirma que a vendeu a um comerciante na época e pede desculpas a Rex por isso. Rex não consegue acreditar em suas palavras e diz que a espada estava infundida com a mana de antigos sábios e apenas um herói pode levantá-la. Koji diz que era bem pesada, mas não o suficiente para que ele não conseguisse levantá-la. Rex começa a fazer birra ao ouvir isso, mas então Koji levanta todo o altar que abrigava a espada para calá-lo. Isso deixa o herói e seu grupo completamente perplexos, e eles perguntam a Koji sobre seu nível.
Ele mostra que é um aldeão nível 999, e isso é absolutamente inacreditável para todos eles. Rex pergunta como ele se tornou tão forte e Koji responde que derrota monstros diariamente. Rex grita que ele também derrota monstros todo dia e que já derrotou mais monstros que qualquer um na história. Koji acha que isso é exatamente o que o Trump diria, então não respeita Rex e diz que vencer monstros não é o suficiente. Rex pede para ele explicar, mas Kana o interrompe e diz que ele roubou o tesouro da família dela e precisa pagar por isso. Koji pergunta quanto valia a espada, e ela responde que era inestimável porque foi feita para derrotar o Rei Demônio. Koji não tem dinheiro suficiente para algo inestimável, então Kana pede para ele se juntar ao grupo e derrotar o Rei Demônio. A ruiva entra em pânico ao ouvir isso, mas felizmente Koji recusa a oferta. Ele diz que não está interessado em derrotar o Rei Demônio, e isso deixa Rex e Kana loucos. Eles dizem que ele pode facilmente salvar a humanidade com suas habilidades, mas Koji diz que seu único objetivo na vida é caçar monstros e ganhar dinheiro suficiente para viver confortavelmente. Kana diz que ele pode ter glória eterna, mas Koji não quer isso. Então, ela oferece se casar com ele assim que derrotarem o Rei Demônio. Bem, Koji não se interessa por garotas autojustas com atitude de superioridade, então ele também recusa e diz que não tem problemas pessoais com o Senhor Demônio, então não quer ajudá-los. No entanto, ele entende a lógica deles e deseja boa sorte na missão. Com isso, ele pega a mão da garota demônio e começa a caminhar em direção à saída, mas para ao lado de Rex e diz de forma ameaçadora que ele não tem ideia de como esse mundo funciona. Assim que saem da caverna, Koji decide deixar a garota demônio a seu próprio destino, mas ela implora para ele parar porque está procurando alguém como ele. Ela pede para se casar com ele e Koji a olha, pensando na audácia dela em propor algo assim. Koji dá uma olhada nela e diz que vai se casar com ela, mas em 1 milhão de anos, quando ela crescer. Ele começa a se afastar, mas a ruiva o para e pede para ele reconsiderar. Koji diz que não é amigo do Epstein, então não pode se casar com ela, e além disso, ele gosta de mulheres mais cheinhas. A demônio ruiva Alice diz que ele pode se casar com ela quando ela crescer, e ele muda de assunto antes que fique mais constrangedor. Ele pergunta por que ela queria a lendária espada sagrada, e ela responde que seu pai está muito doente, então não quer que o herói pegue a espada sagrada que pode matá-lo. Koji pergunta quem é o pai dela que está na lista do herói, e Alice, nervosa, diz que seu pai é o próprio Rei Demônio. Koji fica chocado ao ouvir isso, e a demônio Loli diz que seu pai está acamado há 1 ano. Koji diz que já conheceu o velho algumas vezes antes, e ela pergunta se é por isso que ele recusou o pedido de matá-lo. Koji responde que mesmo que não conhecesse o Senhor Demônio pessoalmente, não teria aceitado o pedido porque isso parece sem sentido para ele. Ele diz que monstros são criados por causa da mana liberada pelos chifres do demônio. Então, os humanos temem sua própria existência. Alice concorda, mas diz que quer que demônios e humanos vivam em paz e é por isso que queria se casar com ele. Koji diz que a única diferença entre humanos e demônios são os chifres que emitem mana. Muitas pessoas sabem desse fato, e também sabem que não é culpa dos demônios nascerem com chifres, mas isso não faz com que odeiem menos os demônios, pois eles ainda são um perigo para toda a humanidade. A ruiva pergunta se é por isso que ele não quer matar demônios, e Koji responde que ele simplesmente não acha que vale a pena. De volta à caverna, o grupo do herói ainda está furioso com a forma como Koji os tratou. Kana diz que deveriam ignorá-lo e voltar para a capital por enquanto, mas Rex se lembra que Koji disse que não sabe como o mundo funciona. Ele acha que isso significa algo importante, e decide se tornar forte o suficiente para enfrentar Koji e obter todas as respostas que precisa. Enquanto isso, Alice ainda está seguindo Koji porque tem um favor a pedir a ele, além da proposta de casamento. Ela quer que ele compre um remédio chamado Poção da Bênção do Espírito para seu pai, e trouxe 500 moedas de prata para pagá-lo. Koji quebra a ilusão dela dizendo que o remédio custa 10 moedas de ouro e pede para ela se afastar, mas a ruiva não veio tão longe para desistir. Ela pede a Koji que lhe empreste um dinheiro para comprar o remédio que pode salvar seu pai, porque se ele morrer, os humanos vão atacar toda a raça demoníaca. Koji diz que mesmo que o remédio cure o Rei Demônio, o herói ainda irá atrás dele. Ele pergunta a Alice se ela odeia humanos, e ela responde que humanos e demônios não são tão diferentes, então se odiarem não é produtivo. Em vez disso, ela está seguindo as palavras do pai e esperando que haja mais pessoas como Koji que não odeiam os demônios. A ruiva diz que mesmo que pessoas como ele sejam poucas, ela vai encontrá-las todas e alcançar a paz entre as duas raças de uma vez por todas. Koji fica impressionado com a determinação dela.
Então ele diz para ela se virar enquanto amarra fitas em seus chifres. Ele diz que vai comprar o remédio para ela, mas ela precisa ir com ele. Alice diz que não pode ir com ele por causa da mana que seus chifres liberam, mas nesse momento ela percebe que não está emitindo mana. Koji diz que usou um pano especial que absorve mana e transforma em outras coisas. A garota pergunta ansiosa como ele fez isso, e ele responde que quebrou um bloco de spawn, aquele cristal que gera monstros, e pegou materiais dele. A Lowly fica impressionada ao ver que existe um item que pode esconder sua verdadeira identidade, mas Koji diz que precisam continuar. Ela o segue animada até a cidade e Alice fica encantada com a vida noturna. Um vendedor de frutas a acha fofa e lhe dá uma maçã de graça, que ela aceita porque ninguém a ensinou a não aceitar nada de homens de meia idade com barbas estranhas. Enquanto caminham, Alice ouve os preços de diferentes alimentos e pede a Koji para explicar como funciona a moeda humana. Ele diz que 10.000 moedas de bronze equivalem a uma moeda de prata e 10.000 a uma moeda de ouro. A economia está indo bem, então um jantar decente não custa mais que 1.000 moedas de bronze e uma moeda de ouro pode comprar uma casa pequena. Koji diz que uma casa como a dos nobres custa cerca de 50 moedas de ouro, e isso faz Alice perceber o quanto o remédio que veio comprar é caro. Koji diz para ela relaxar porque ele vai pegar o dinheiro de seu pai e vai cobrar 5 moedas de ouro a mais por levar sua filha para casa. Alice fica muito feliz ao ouvir que Koji a levará para casa, e ela mantém um bom humor a noite toda por causa da boa comida e do quarto aconchegante do hotel. Koji pede para esperar um pouco enquanto ele compra a poção e traz um amigo para a jornada até o castelo do Rei Demônio. Alice não quer um terceiro incomodando, mas Koji diz que aventureiros podem atacá-la de novo, então ele quer trazer um guarda-costas caso ele esteja ocupado em outro lugar. Depois de um tempo, Koji volta para o quarto, mas quando Alice abre a porta, vê um fisiculturista assustador parado ali. Ela surta e desmaia, e Koji não entende por que ela teria medo desse monstro da academia. Quando Alice acorda, Koji a apresenta a Taka, a melhor monja que ele conhece. Taka diz que é uma monja de nível 124, então é forte o suficiente para proteger Alice de qualquer perigo. Alice ainda está desconfiada, então Koji diz que Taka sabe que ela é uma demônio, mas mesmo assim concordou em ajudá-la. Taka acrescenta que, uma vez, ela era como outros humanos ignorantes que odiavam demônios, mas um dia se machucou na floresta e um demônio salvou sua vida, o que fez ela mudar de opinião. Ela diz que, após esse incidente, se aposentou de aventuras e abriu uma academia e um bar. Koji diz que é cliente dela, e eles se deram bem, mas então Taka dá um soco nele porque ele não aparece há muito tempo. Enquanto ele se arrasta no chão, Taka diz a Alice que elas deveriam ir juntas a uma fonte termal para relaxar. Antes que Alice possa dizer algo, Koji se levanta e a impede de errar o gênero de Taka, que na verdade é uma mulher. Alice diz diretamente que se ela é uma mulher, seus filhos vão passar fome. Koji diz que Taka é tão fissurada em academia que queimou toda a gordura do peito e a transformou em músculos. Isso ofende Taka, que dá um leve chute no pescoço de Koji, mas isso é o suficiente para fazê-lo cuspir. De qualquer forma, as duas garotas saem com isso e Alice fica impressionada com a força de Taka. Ela pergunta como ela conseguiu machucar Koji, que está no nível 999, e Taka explica que uma monja tem 3 vezes a força de um aldeão no mesmo nível. Além disso, as monjas são especializadas em combate corpo a corpo e a cada 100 níveis elas ganham uma habilidade especial que as torna ainda mais mortais. No entanto, Taka sabe que em uma luta justa, Koji a derrotaria facilmente, e não é apenas por causa do seu alto nível. Ela diz a Alice que Koji é diferente e deve ter derrotado incontáveis monstros mais fortes que ele para alcançar o nível 999. Alice responde que nunca viu um monstro acima do nível 500, então deve ter sido muito difícil para Koji subir de nível além daquele ponto. Ela continua pensando nisso, e Taka percebe que ela está preocupada que outra pessoa possa alcançar o nível 999 e tentar matar seu pai. Alice confirma, e Taka diz para não se preocupar com isso, porque ninguém além de Koji pode alcançar esse nível. Ela diz que Koji é um maluco que falta algo precioso para todo ser humano, e ele também é o maior idiota que ela já viu. Alice está curiosa sobre o que é essa coisa preciosa que Koji está perdendo, e Taka responde que ela vai descobrir isso durante a jornada. Alice acha que será melhor, e agradece a Taka por responder suas perguntas quando, de repente, uma explosão faz o chão tremer, e um monstro javali de nível 54 chamado Bloody Buffer aparece na frente delas. Logo, mais javalis começam a cair do céu e um deles bate direto no quarto de Koji enquanto ele está relaxando. Ele olha para o céu e vê demônios montados em corvos gigantes que estão soltando os monstros javalis na cidade.
O líder dos demônios declara que o Rei Demônio começou uma guerra total contra a humanidade, e eles logo se tornarão escravos da raça demoníaca. Os monstros javalis começam a atacar as pessoas, e Alice entra em pânico porque sabe que seu pai não autorizou esse ataque, que aumentaria o ódio entre as duas espécies. Enquanto isso, Koji agarra o javali em seu quarto e o lança para acertar um pássaro gigante. Ele imediatamente corre para o local para coletar o dinheiro que os monstros deixaram ao morrer, mas há mais a caminho. Ele os joga nos pássaros para matar 2 monstros com um ataque, e o líder demônio fica atordoado porque nunca viu alguém mandar monstros voando antes. Enquanto Koji coleta as moedas dos monstros derrotados, Taka percebe que só ele pode fazer isso. Ela começa a procurá-lo, mas encontra o grupo de heróis lutando na praça. Alice diz a Taka que Koji a protegeu deles, então ela decide ficar atenta também. Enquanto isso, o herói Rex reúne os moradores, dizendo que precisam caçar os monstros antes que eles toquem o chão. Ele lidera disparando um raio para acabar com o monstro, gritando o nome do seu ataque especial. Parna reclama para ele parar de agir como uma criança, enquanto a princesa pede aos aventureiros que ajudem a derrotar os monstros. Todos estão animados para lutar, e Rex lança outro ataque de trovão, mas um javali voador atinge a corvo que ele mirava e o mata primeiro. Todos ficam chocados, e nesse momento, Koji chega e diz para pararem de ser exagerados. O grupo de heróis já está bravo com ele, e Rex pergunta por que ele está atrapalhando novamente. Koji diz casualmente que ir com tudo é um bom plano, mas não dentro da cidade. Ele explica que se conseguirem matar todos os monstros de uma vez, será bom, mas isso é muito improvável, e os monstros se aproximarão da cidade após a primeira onda de ataques. Além disso, as armas físicas dos aventureiros eventualmente seguirão a gravidade e atingirão a cidade, podendo ferir alguém inocente. Ele diz a Kana que o plano deles merece 3 pontos de 10 antes de dar um tapa na cabeça dela, que fica furiosa porque ninguém bate em uma princesa. Nesse momento, Alice e Taka também chegam. Enquanto isso, a maga Parna pergunta a Koji por que ele estava jogando os javalis para o alto, e se ele não tem feitiços, ele diz que isso não é da conta dela antes de perguntar a Alice se ela conhece o líder dos demônios. Ela diz que deve ser Meno e que sua família serve ao Rei Demônio há séculos. Nesse instante, Kana os interrompe e diz que precisam da ajuda dele para mostrar à armada demoníaca sua força e assustá-los. Koji mais uma vez diz a ela que precisa voltar para a escola porque não sabe nada sobre estratégia militar. Ele diz que os demônios provavelmente estão atacando várias cidades ao mesmo tempo para ver qual é o lugar mais fácil de invadir. Por isso, precisam esconder seus trunfos para a batalha real. Ele acrescenta que lutar não é a única opção e que deveriam tentar conversar antes de partir para a briga, pois isso lhes daria informações cruciais para entender a situação. Koji diz que vai falar com o comandante demônio e pede ajuda a Taka. Com isso, ele salta como um foguete, e Taka o segue. Ela então se vira de cabeça para baixo e usa as pernas para dar o impulso que ele precisa para alcançar o comandante demônio, que começa a se perguntar se tudo nesta cidade voa, porque primeiro foram javalis e agora são humanos. De repente, Koji pousa bem atrás dele e diz que só quer conversar antes que as coisas fiquem sérias. O comandante demônio Meno pergunta a Koji quem ele é e como chegou ali. Koji responde que é apenas um aldeão e que um gorila o chutou para lá. Meno acha que ele está mentindo e imediatamente cria bolas de fogo explosivas perto dele, mas Koji a suporta como um campeão. Ele não tem um único arranhão em seu corpo, e Meno pergunta se ele é o herói. Koji diz para ele se acalmar, pois é apenas um aldeão que alcançou o nível 999. Meno não consegue acreditar que um humano pode alcançar um nível tão alto, especialmente um aldeão. Ele decide derrubar Koji imediatamente porque ele é perigoso, mas Koji diz para ele relaxar, pois não está ali para matar o Rei Demônio. Ele explica que na verdade é amigo do Rei Demônio e de sua filha Alice. Isso surpreende Meno, mas ele finge que não se importa. Koji diz a ele que Alice está com ele e que agora ela está nesta cidade que estão atacando. Isso faz Meno ficar nervoso, e ele pergunta a Koji se ele está afirmando que está com demônios. Koji nega, dizendo que não está trabalhando com demônios, mas também não é seu inimigo. Meno pergunta por que ele está ali, e Koji diz que só queria fazer algumas perguntas. A primeira pergunta é se o Rei Demônio realmente ordenou essa invasão. Meno descarta a pergunta chamando-a de estúpida, mas Koji diz que, segundo Alice, o Rei Demônio está gravemente doente há 1 ano. Meno grita que é mentira, pois o Rei Demônio estava saudável da última vez que o viu. Isso muda as coisas para Koji, e ele pergunta a Meno se o Rei Demônio deu a ordem diretamente, porque nesse caso ele será forçado a agir.
Meno está prestes a dizer que recebeu uma ordem direta do Rei Demônio quando de repente se lembra de que não falou uma única palavra, e em vez disso, foi seu conselheiro que passou a ordem em seu nome. Meno diz isso a Koji, mas também acrescenta que o Rei Demônio estava na sala e parecia saudável. Koji diz que há uma chance de o Rei Demônio estar sendo manipulado, e Meno fica preocupado. Ele ordena que seus corvos voltem para checar o Rei Demônio, mas Koji pede para ele esperar um minuto. Ele pula em um corvo próximo e o vira de cabeça para baixo antes de usá-lo para pular em outro corvo. Matando-o com o lançamento, ele pula de um corvo para o outro, derrubando-os rapidamente, pois quer ganhar um pouco de dinheiro enquanto isso. Enquanto Koji lida com os corvos, o grupo do herói fica perplexo, pois nunca viram alguém usar essa estratégia antes. A clériga Tina começa a ajudar os feridos nas proximidades, e todos os outros correm para se juntar a ela. Enquanto isso, apenas o corvo de Meno permanece no céu, e ele pergunta a Koji por que ele está impedindo-o de voltar e verificar o Rei Demônio. Koji lembra que se o Rei Demônio realmente está sendo manipulado, as pessoas por trás dele podem ver Meno como uma ameaça. Koji diz que ele deve agir como se todo seu esquadrão tivesse sido eliminado, e então eles podem se infiltrar depois. Com isso, ele pisa no último corvo restante, e tanto ele quanto Meno começam a cair em direção à floresta. O comandante demônio o xinga, mas Koji diz que o dano da queda não será suficiente para matá-los, pois eles estão pousando em uma floresta. Depois de um tempo, Koji verifica Meno, que está apenas levemente ferido. Ele decide pegar emprestado seu manto para segurar a pilha de moedas atrás dele, enquanto faz as apresentações. Meno pergunta se ele não vai matá-lo, e Koji responde que é uma pergunta idiota, pois ele não tem motivo para matar alguém que se importa com o Rei Demônio e Alice. Meno fica perplexo ao ouvir isso e pergunta por que um humano não gostaria de matar um demônio. Koji está cansado de dizer às pessoas que, se você remover o mana que gera monstros da equação, humanos e demônios são basicamente iguais. Ele diz que o problema são os monstros que atacam humanos, o que faz os humanos atacarem os demônios, e o ciclo de ódio continua. Com isso, Koji termina de juntar todas as moedas e diz a Meno que ele vai derrotar o resto de sua força de ataque agora e amanhã de manhã. Ele trará Alice aqui para que possam voltar ao castelo do Senhor Demônio. Meno diz a ele que se ele for junto, tanto humanos quanto demônios o verão como um inimigo, mas Koji não se importa com isso. Ele diz que fez uma promessa a Alice e quer ver a condição do Rei Demônio por si mesmo. Ele sai com isso, e Meno começa a sorrir para si mesmo, pensando que o Rei Demônio e Alice têm um amigo humano. Na manhã seguinte, Alice agradece a Koji durante o café da manhã por ter falado com Meno em vez de machucá-lo. Koji diz que Meno era um cara razoável, então eles não brigaram, e depois pergunta onde está Taka. Alice responde que ela foi comprar coisas para a jornada, e Koji diz que precisam se preparar para o transporte nesse caso. Alice se lembra que Koji disse que podem chegar ao castelo do Senhor Demônio em 6 dias se apressarem, e ele diz que 6 dias é o melhor cenário, mas eles vão se atrasar um pouco porque não podem levar cavalos, pois têm medo de demônios. Ele tem outra maneira de chegar rapidamente ao território demoníaco, mas não tem certeza sobre isso porque envolve lidar com centauros, que são incrivelmente orgulhosos e racistas. Eles perguntam a Koji o que ele quer com eles, pois não gostam de serem assustados por humanos imundos. Alice está assustada com eles e se esconde atrás de Koji, que diz que centauros geralmente são pouco cooperativos. Mas no momento em que são chicoteados pelo comerciante de barba estranha, eles gritam de prazer e começam a correr. Tanto Koji quanto Alice ficam traumatizados ao ver os monstros masoquistas sendo conduzidos por chicotes, e quando Taka retorna, ela se pergunta o que há de errado com eles. De qualquer forma, eles vão para a floresta onde Meno os esperava. Ele imediatamente cai de joelhos e pede desculpas a Alice por atacar a cidade onde ela estava. Alice diz que está tudo bem, e então Meno agradece a Koji por proteger a princesa demônio. Nesse momento, Taka vem se apresentar, mas Meno entra em pânico e se prepara para brigar. Mas Alice diz a ele que Taka também é uma boa amiga. Nesse momento, o grupo do herói sai dos arbustos porque estava esperando o tempo todo para pegar Koji em flagrante. Eles agora têm certeza de que Koji estava mentindo para eles o tempo todo e que ele na verdade está trabalhando para os demônios. Eles cercam Koji e dizem para ele se render, mas ele dá 0 pontos para a estratégia da princesa. Ele imediatamente corre em direção a ela e a acerta na cabeça, dizendo que cercar pessoas que são muito mais fortes que ela é inútil. No entanto, o herói imediatamente o ataca, dizendo que não vão ouvir as lições de um traidor.
Koji continua desviando do ataque, enquanto Rex declara que é seu dever como herói lutar contra o mal. Koji segura casualmente sua espada com as mãos nuas, e Parna diz que não importa o que Koji afirme, eles não podem deixar a pessoa por trás do ataque de ontem sair impune. Koji concorda com ela e diz ameno para se desculpar, pois acredita que os demônios suportaram coisas piores do que a invasão da noite passada. Rex nem quer o pedido de desculpas porque acredita que demônios e todos que trabalham com eles são maus, mas Koji pergunta quem decidiu isso. Ele pede para Rex olhar para Alice e dizer se ela parece maligna. Lembra que deixou a garota escapar porque achava que ela era inofensiva. Koji diz que se os demônios fossem realmente malignos, a filha do rei demônio seria muito mais ameaçadora, e essa revelação deixa todos em choque. Rex ainda não está disposto a recuar, então Koji diz que entende seu ponto sobre os demônios prejudicarem humanos indiretamente. Por isso, não vai impedi-lo de ir atrás do rei demônio, mas não aceita que os demônios sejam maus, e por isso não deixará ninguém machucar seus amigos. Koji destrói a espada de Rex com isso, e o herói é forçado a recuar. A clériga Tina pergunta a Koji se o cara que os atacou na noite passada também não é maligno, e ele faz menos se desculpar enquanto diz que precisa de um tempo para explicar as coisas. Ele diz ao grupo do herói que algo está errado, e pede para deixá-lo investigar antes de prender Meno. Kana pergunta o que ele quer dizer com algo errado, e Koji diz que o rei demônio quer paz com os humanos e nunca ordenou ataques às cidades humanas antes. Além disso, Alice disse que ele estava doente no momento, então não faz sentido declarar guerra. No entanto, Rex não acredita que o rei demônio queira paz com os humanos. Koji diz que conheceu pessoalmente o rei demônio e todos ficam atordoados ao ouvir isso. Koji então pergunta se o rei demônio já atacou uma cidade antes, e tanto Rex quanto Kana não conseguem se lembrar de nada assim. Koji diz que o mana do rei demônio pode criar monstros fortes, mas isso não significa que ele os comanda sempre. Ele pede a todos para abrirem os olhos e verem além de seus preconceitos, e alguns começam a considerar isso, mas então Parna ataca Koji, dizendo que não podem confiar nele. Ela diz que ele foi lavado cerebralmente pelos demônios, e não podem confiar em nada que ele diz. Koji não consegue argumentar contra essa lógica, então apenas sinaliza para Taka e eles fogem. Rex tenta persegui-los, mas Tina tropeça, e ele precisa ficar para cuidar dela. Enquanto isso, Koji reclama para Alice que esse negócio de coexistência não é fácil, mas ela o lembra que pelo menos dessa vez o herói e seus amigos os escutam. Logo depois, o grupo de Koji chega ao seu choque. São os centauros masoquistas de antes. Meno diz que os roubou de um comerciante sem matá-lo, e os centauros concordaram em levá-lo aonde ele quiser. Enquanto Koji e Alice perdem a empolgação pela jornada, Taka não poderia estar mais feliz porque pode fazer alguns machos cavalos obedecerem suas ordens. Ao mesmo tempo, Rex e seu grupo se perguntam para onde foi Koji, e Kana diz que eles vão se encontrar novamente porque estão indo na mesma direção. Enquanto isso, Rex começa a ter dúvidas por causa do que Koji disse, mas Parna não tem dúvidas porque o amor de sua vida foi morto por demônios. Mais tarde naquela noite, Koji e seus amigos estão acampando enquanto planejam sua jornada. Taka sugere que, em vez de passar pela cidade próxima de Salmíria, eles devem pegar o caminho longo para não incomodar as pessoas com o mana do demônio. Nesse ponto, Alice mostra a Meno os selos que bloqueiam seu mana, e Koji pede desculpas porque só tinha um conjunto deles. Meno o acha ainda mais notável agora, mas então Koji se lembra de algo. Ele pergunta a Meno se eles atacaram a cidade de Salméria também, e ele afirma, dizendo que o plano era enviar uma mensagem a todos os humanos sobre a força do exército demoníaco. Ele diz que a invasão principal começa em breve, então Koji e Taka decidem ir a Salméria, para garantir que estejam seguros. Logo, eles chegam a Salméria e Koji diz ao guarda que está ali para vender chifres de demônio azul. O guarda está suspeitando porque pode sentir mana, mas então Alice aparece com um chifre de demônio azul que também libera mana, o que é crível o suficiente para o guarda. Ele pergunta a Koji se a ruiva é sua irmã, e ele afirma, dizendo que estão ali para turismo após a viagem de negócios. O guarda fica feliz em ouvir isso e diz para eles aproveitarem o desfile que vai acontecer em breve. Koji está curioso sobre o desfile, e o guarda diz que o exército demoníaco tem os atacado ultimamente, mas eles os derrotaram, e amanhã vão enviar tropas para atacar o rei demônio com um grande desfile. Isso preocupa Koji, e ele não consegue aproveitar o desfile. Sabe que se as tropas avançadas chegarem ao castelo do rei demônio, os monstros próximos os matarão e depois destruirão a cidade, o que tornará a coexistência um sonho impossível. No entanto, ele tem um plano para superar a situação. Diz que chegarão ao castelo antes das tropas,
e então ele convencerá o Rei Demônio a parar o exército demoníaco para que possam fugir em segurança. Assim, não haverá luta e tudo terminará pacificamente. Taka pergunta o que ele fará se o Rei Demônio realmente quiser guerra, e Koji responde que lutará com ele nesse caso, mas fará isso como um terceiro lado que quer coexistência entre humanos e demônios. Alice diz que definitivamente se juntará ao seu exército, e Koji pergunta se ela não quer ficar ao lado de seu pai. Alice responde que quer coexistência entre seus povos mais do que tudo, então se seu pai se tornou um inimigo da humanidade, ela está pronta para lutar contra ele também. Taka diz que ela vai lutar ao lado de Koji e Meno também promete ajudar Alice. Mais tarde naquela noite, Koji leva Alice para comer sorvete antes do jantar, mas assim que entram em um restaurante, encontram o grupo do herói lá. Koji pega Alice e sai correndo antes que possam pegá-los, e Rex decide persegui-los. Enquanto isso, Koji e Alice param em uma esquina e notam alguns homens cercando um monstro sapo de nível 24. Alice se preocupa com os humanos, mas Koji diz que isso é uma luta de demonstração para aumentar a moral das tropas que vão ao castelo amanhã. No entanto, antes que possam derrotar o sapo, um monstro cai do céu e o esmaga. Alice diz que já viu o monstro de nível 200 antes, e Koji também entra em pânico quando o monstro começa a atacar as pessoas. Todos entram em pânico e começam a correr, porque não estavam preparados para isso, mas então mais monstros caem do céu e Koji percebe que terá que trabalhar duro novamente. Enquanto todos fogem do monstro, Koji avança em direção a ele. Ele recebe um golpe forte do monstro e então o soca no estômago, derrotando-o imediatamente e indo em direção ao próximo monstro, enquanto a confusa Alice o segue. Ao mesmo tempo, Rex e suas garotas estão procurando Koji, mas não conseguem encontrá-lo em lugar nenhum. Tina sugere que eles falem com as pessoas da cidade sobre o apoiador dos demônios, e assim poderão encontrá-lo rapidamente, mas Rex não acha que seja uma boa ideia. Ele acredita que Koji é um monstro, e se o encurralarem, ele pode ficar selvagem e atacar todos no caminho. No entanto, Kana pensa exatamente o oposto. Ela sente que Koji não é o tipo de cara que ataca quando está encurralado, porque se fosse, já teria acabado com eles há muito tempo. Além disso, ela não acha que ele seja uma pessoa má só porque está ajudando demônios, mas Parna diz para ela parar com isso. Ela pergunta à princesa como o cara que trabalha com demônios que estão atacando suas cidades pode não ser malvado, e Kana diz que ele tentou conversar com eles. Mesmo quando eles o atacaram, ele não revidou, e também não tentou impor sua ideologia a eles. Rex concorda com Kana, e diz que, embora não goste de ter sido humilhado por um aldeão, ele deixará Koji escapar desta vez. Parna acusa até o herói de ser um apoiador de demônios, mas Rex diz que só quer fazer algumas perguntas a Koji. Kana concorda com essa afirmação e Tina apenas entra na onda. Nesse momento, eles ouvem uma explosão alta à distância seguida pelo grito de pânico das pessoas. Kana corre imediatamente para a cena e usa sua barreira divina para proteger um cara que estava prestes a ser socado pelo monstro. Ela diz ao cara que a barreira não vai durar muito, então ele deve correr, mas ele diz que ela deveria ser a primeira a correr. Kana recusa, dizendo que como membro da família real, é seu dever proteger seu povo. Isso é uma grande conversa vindo de alguém cuja barreira se quebra com outro soco do monstro, e justo quando ele está prestes a acabar com ela, Koji chega para salvar o dia. Ele bloqueia o soco do monstro e o derrota, enquanto diz a Kana que não poderia ter salvado o cara atrás dela se ela não tivesse lhe dado um tempo. O musculoso careca corre com isso, e ao mesmo tempo, Rex e os outros chegam à cena, preocupados com a princesa. Ela diz a eles que está bem antes de pegar a mão de Koji para agradecê-lo. Enquanto isso, o herói nota os danos causados nas casas e pergunta o que aconteceu ali. Koji responde que monstros de nível 213 caíram do céu e demoliram a cidade, mas não sabe quem os enviou. Rex pergunta qual habilidade ele usou para derrotar os monstros, e ele responde que usou a habilidade mais básica de todas, golpe de carga. Rex não consegue acreditar, mas Kana afirma que Koji realmente usou a habilidade básica. Nesse momento, Alice corre até Koji e se esconde atrás dele ao ver o grupo do herói. Por sorte, Rex não está interessado nela agora e, em vez disso, quer fazer algumas perguntas a Koji. No entanto, não é o momento certo para isso porque ainda há monstros na cidade e Koji diz que precisam cuidar deles primeiro. Nesse momento, um guarda da cidade vem correndo em direção a eles e diz para saírem da cidade o mais rápido possível, porque os monstros que caíram do céu foram apenas o começo, e agora um exército inteiro de monstros está a caminho. Ele estima que há cerca de 10.000 monstros vindo em direção a eles, e todos ficam atônitos ao ouvir isso.
Parna diz que os aventureiros da cidade não conseguirão lidar com esses monstros, porque eles vêm do oeste, que é onde está o castelo do Senhor dos Demônios. Rex diz que lutar uma batalha que não podem vencer é inútil, e decide que ajudarão a evacuar os cidadãos e depois voltarão com o exército para retomar a cidade. Kana concorda com ele e ordena ao guarda que informe a todos, e então pede a Koji que os ajude também. Ele concorda, dizendo que chamará seus amigos para apoiá-lo, mas, enquanto isso, ele quer que o grupo do herói cuide de Alice. A princesa demônio se sente traída ao ouvir isso, e todos os outros também ficam atônitos. Rex pergunta a Koji se ele não tem medo de que matem a Alice, já que ainda acham que os demônios são inimigos. Koji responde que se Riley quisesse matá-la, não contaria isso a ele, e sabe que Rex não machucaria a demoníaca, pois isso significaria que não teria respostas depois. Parna ainda não concorda, mas fica sem palavras quando Koji pede sinceramente que todos cuidem de Alice e depois vai na direção oposta. Parna começa a jogar com a mente e diz a Alice que parece que ela foi abandonada. No entanto, Alice sabe que Koji confia no grupo do herói, então ela também vai confiar neles. Felizmente, Kana compartilha esse sentimento e abraça Alice, dizendo para não se preocupar, pois vão cumprir a promessa de mantê-la segura. Logo, os aventureiros começam a evacuar os civis enquanto Koji corre em direção à horda de monstros. Até Alice e o grupo do herói tentam ajudar na evacuação, mas acabam bloqueando a estrada principal e fazendo as pessoas correrem pelos caminhos. Nesse momento, Taka e Meno chegam e acham que Rex capturou Alice. Ela corre até eles e pergunta se não ouviram nada de Koji, o que faz Rex perguntar se são os homens que o aldeão mencionou. Taka está prestes a quebrar o herói ao meio por errar o gênero dela, quando Alice diz a todos que Taka é uma mulher. O grupo do herói fica chocado ao ouvir isso, o que Taka entende, mas se decepciona ao ver que até Meno fica surpreso. De qualquer forma, ela decide dar uma lição sobre gênero para as cabeças duras do herói e seu grupo, mas Kana pede para ela parar, pois Koji pediu que cuidassem da garota demônio. Ela diz que ele afirmou que iria encontrá-los primeiro, mas Taka e Meno não ouviram nada dele. Alice se pergunta onde Koji está agora, quando um guarda aparece correndo, sem fôlego. Ele diz que um aldeão está tentando lutar contra todos os monstros sozinho, e pede ao herói para ajudá-lo. Todos ficam horrorizados ao ouvir isso, e Alice pensa que Koji está lutando com tanta força porque se essa cidade cair, a distância entre humanos e demônios só vai aumentar. Ela decide ajudá-lo, mas Taka a levanta porque também quer ajudar Koji. Meno se junta ao grupo e começa a pular pelos telhados, enquanto o grupo do herói também decide entrar na luta. Enquanto isso, Koji enfrenta os monstros sozinho, e já começa a respirar pesadamente. Ele só espera que Taka tenha encontrado Alice e atirado da cidade enquanto continua lutando. Sem saber que seus amigos acabaram de cruzar o portão da cidade com o grupo do herói tentando acompanhá-los, Taka pensa que isso é demais até para Koji, quando uma enorme explosão a faz parar. Isso dá a Rex e suas garotas a chance de alcançá-los. Eles perguntam por que Koji está lutando contra todos os monstros sozinho, e Taka diz que deve ser porque ele não quer que ninguém morra. Rex não entende isso, então Taka diz que se essa cidade cair, os humanos vão odiar ainda mais os demônios e a coexistência pacífica nunca será possível. Kana fica assombrada ao ouvir que Koji está lutando por paz sozinho, e Rex diz que mesmo que ele esteja no nível 999, Koji está basicamente correndo para a morte. Ele diz que isso é imprudência e não coragem, mas Taka diz que Koji não pensa assim. Ele só se pergunta se algo é possível e se pode ver até o fim. Taka então revela a coisa preciosa que todos têm, mas Koji não tem, que é o medo da morte. Rex diz que ele também está pronto para arriscar a vida se necessário, mas Taka diz que há uma diferença. Enquanto isso, Koji está ocupado transformando monstros em moedas. Um ciclope gigante pisa nele, mas Koji simplesmente o joga nos monstros próximos, derrotando todos. Ele então desvia de um raio disparado por um monstro pássaro e joga o ciclope contra ele para matá-lo. A ferida que ele recebeu do ataque anterior se cura mais rápido que o fator de cura do Wolverine, e Koji apenas sorri. Rex não consegue acreditar no que está ouvindo e vendo, e se pergunta como Koji se tornou assim. Taka diz a ele que a história de origem de Koji não é muito diferente da dele. Ela revela que, assim como Rex, os pais de Koji também foram mortos por monstros enquanto viajavam. No entanto, não foi aí que Koji começou a caçar monstros. Acontece que ele já estava no ramo da caça a monstros antes do evento que mudou sua vida. Ele sempre teve curiosidade sobre por que os monstros soltam dinheiro quando são mortos. Ninguém conseguia responder a sua pergunta, mas pelo menos ele estava ganhando bom dinheiro com isso.
No entanto, quando não ficou muito mais forte mesmo após subir de nível, aceitou seu destino de que aldeões como ele nunca poderiam se tornar fortes. Então um dia, enquanto viajava por uma floresta, seu pai foi morto por um demônio na frente dele. Koji odiou o monstro e odiou os demônios por os terem gerado. Mas acima de tudo, ele se odiou por ser tão fraco. Então ele se jogou de cabeça na caça a monstros, ciente de que um aldeão fraco como ele poderia morrer a qualquer momento. A luta não era fácil, mas logo aprendeu que aldeões sobem de nível muito mais rápido. Ele alcançou o nível 53 aos 9 anos e matou o monstro que havia caçado seu pai. Ele ficou feliz em se vingar e voltou para casa, apenas para ver que ela havia sido destruída por bandidos. Correu para sua casa e, para seu horror, os bandidos mataram sua mãe, deixando-o órfão. Taka diz que quando um monstro mata sua família, você jura se vingar matando todos os monstros e demônios. No entanto, a mãe de Koji foi morta por um humano, e não importava o quanto ele os odiasse, não podia se vingar de todos os humanos. Isso o fez perceber que o ódio entre humanos e demônios era racismo disfarçado de vingança. Rex fica completamente abalado com a história porque se vê na pele de Koji. Ele começa a entender que nem todos os demônios são maus, mesmo que seus pais tenham sido mortos por monstros. No entanto, Kana acha que há mais na história. Ela lembra a todos que até Koji acha que os demônios são prejudiciais, então deve haver outra razão para ele permanecer neutro. Ela quer saber essa razão. Mas para isso, ela precisa que Koji esteja vivo, e começa a marchar em direção a ele. Rex a impede, dizendo que vai junto porque precisa aprender os segredos da força de Koji. Tina grita para eles, perguntando se acham que podem lutar sem um curandeiro, e Parna está apenas feliz em matar o máximo de monstros que puder. Os quatro seguem em direção à batalha, e então Meno pergunta a Alice se ela quer ajudar Koji. Ela afirma, e Meno diz que vai lutar contra os monstros, mesmo que isso signifique se tornar um traidor da raça demoníaca. Ele avança com isso, e então Taka pede a Alice para se esconder atrás de uma pedra ou algo assim, porque ela também vai se juntar à luta. Enquanto isso, Koji leva um soco do monstro vermelho que o manda voando, e percebe que suas habilidades de recuperação não estão acompanhando o dano que ele recebe. Justo então, um demônio azul o ataca, mas ele o joga para o céu para derrubar alguns monstros morcegos. Ele continua lutando, pensando que quanto mais monstros ele derrotar, mais isso elevará a moral dos aventureiros. Mas então, de repente, um monte de monstros o agarra, e outro dispara um raio hipersônico para fritá-lo. Justo então, o ataque de trovão de Rex frita o monstro gigante e todos os menores que seguravam Koji. Ele pergunta ao grupo de heróis o que estão fazendo ali, e Kana diz que tem algumas perguntas para Koji. Enquanto Rex diz que um herói não pode deixar um aldeão fazer toda a luta. Justo então, Minou também se junta à luta e usa magia para derrubar meia dúzia de monstros voadores de uma vez. Taka soca alguns monstros. Koji pergunta o que eles estão fazendo ali, e todos dão uma resposta bem básica de tsundere, só porque estão tímidos para dizer que querem ajudá-lo. Tina o cura, e Koji diz a todos que eles vão morrer ali. Kana responde que não planeja deixar ninguém morrer ali, então Koji decide mudar o plano. Ele diz que vão derrubar o máximo de monstros que puderem e depois correr, porque precisam valorizar suas vidas. Com isso, ele se entrega e começa a destruir monstros para todos os lados, mas então um deles joga uma pedra pesada nele, deixando-o gravemente ferido. Tina corre para curá-lo e o repreende por não ouvir seu próprio conselho de valorizar sua vida. Koji se desculpa e diz que não lutou em grupo, exceto quando se uniu a Taka, então não sabe trabalhar em equipe. No entanto, ao olhar para cima e ver todos lutando com afinco, percebe que não está mais sozinho. Koji e seus amigos continuam derrotando os monstros sem descanso, enquanto Tina os observa freneticamente, esperando que alguém se machuque para fazer seu trabalho. Longe deles, Alice começa a sentir fomo por não conseguir ajudar ninguém, então corre de volta para a cidade para fazer algo. De volta ao campo de batalha, Taka diz a Rex para enfrentar os monstros que parecem mais fracos, enquanto ela cuida dos que têm pele dura. Rex diz a ela que é um herói e não pode escolher que tipo de oponentes enfrenta. Tucker percebe que mostrar a ele o que quer dizer será melhor do que explicar. Então lança uma série de socos que derrubam os monstros de aparência malvada sem dificuldade. Ela então pisca e diz a Rex que tem uma habilidade que permite ignorar a defesa do inimigo, e isso choca o herói porque ele percebe que Taka está acima do nível 100. Ele não consegue aceitar que uma simples aventureira é mais forte que ele, e jura que ficará muito mais forte. Enquanto Meno diz que não gostaria que o herói ficasse mais forte,
Nesse momento, Koji diz que precisam trabalhar em equipe, e Parna responde que ele deve ouvir o conselho dela primeiro, pois é o único que não está colaborando. Koji a chama de mamãe feiticeira, e pergunta se ela pode usar magia diária, o que ofende Parna, que é maga. Kana diz que ambas podem usar magia diária, e isso é exatamente o que Koji queria ouvir. Ele agarra as duas garotas e salta alto para alcançar o meio dos monstros voadores. As garotas reclamam que vão chamar a polícia, mas Koji pede que elas derrubem os monstros ao redor usando magia diária. As garotas finalmente entendem sua estratégia e usam seus ataques para eliminar uma grande quantidade de monstros de uma vez. Koji então aterrissa e imediatamente as solta após usá-las, e as garotas gritam com ele, dizendo que ele deveria ter comprado um jantar antes de tocá-las. Na cidade, os aventureiros estão prestes a sair, achando que a cidade está condenada, quando Alice chega pedindo ajuda. Logo, é de manhã, e apesar de lutarem a noite toda, Koji percebe que há muitos monstros lá fora. Ele nota que seus amigos estão no limite e diz que devem encerrar o dia, pois não conseguem mais lutar. Ninguém o ouve e Taka pergunta se ele quer que eles fujam, enquanto ele fica e luta até o último suspiro. Kana concorda com ela, e Koji começa a entrar em pânico, pois não sabe como tirar todos vivos. Nesse momento, ele ouve a voz de Alice, dizendo que ficará tudo bem porque ela trouxe reforços. Um exército de aventureiros atrás dela ruge e avança para proteger sua amada cidade. Enquanto Alice explica como conseguiu trazê-los. Inicialmente, ela os trouxe até o portão da cidade e os aventureiros entraram em pânico ao ver um monte de monstros de alto nível. Eles achavam que não tinham chance, mas então olharam para Koji e os outros que ainda não haviam desistido. Um por um, eles recuperaram a determinação de proteger a cidade, e no final, todos decidiram lutar. Alice diz a Koji que ele deu coragem a todos, e Kana concorda, dizendo que nunca pensou que um aldeão pudesse inspirar tantas pessoas. Rex começa a rir sobre como Koji é incrível e que eles certamente vencerão essa batalha. No entanto, Koji dá o crédito a Alice, dizendo que ela correu até os aventureiros porque queria fazer algo. Com isso, ele declara que não estão mais lutando para atrasar os monstros, mas para vencer. Ele diz a todos para pararem de segurar e darem um inferno aos monstros. Todos ficam mais do que felizes em fazer isso, mas depois de um tempo lutando, os aventureiros estão exaustos e feridos, e até o herói mal consegue ficar de pé. Alice, Kena e Tina correm até ele com poções que trouxeram da cidade, mas Rex diz que usou muitas poções e elas pararam de fazer efeito. Ele se levanta para lutar novamente, dizendo que não pode desistir porque é o herói. Kena diz que só porque ele é um herói não significa que não pode fazer uma pausa quando está sem forças. Rex pergunta se ela pode dizer o mesmo sobre Koji, que não fez uma única pausa desde que a batalha começou. Bem, Tina quebra a ilusão para ele e diz que Koji definitivamente tira um cochilo sempre que precisa, porque tem uma habilidade que permite se recuperar sem usar itens. Isso faz Rex perceber que Koji confia totalmente em seus aliados para protegê-lo, então ele decide fazer o mesmo e guarda sua espada. Ele começa a falar sobre como Koji é notável, mesmo sem incluir o fato de que ele não tem o bom senso que limita o que as outras pessoas podem fazer. Nesse momento, Parna aparece pedindo uma poção e diz que se Koji se aliar aos demônios, ele se tornaria a maior ameaça para os humanos. Logo, Taka e Meno também chegam para fazer uma pausa, mas estão esperançosos de que a luta não dure muito mais, pois já mataram 90% dos monstros. Parna vê Alice e Meno juntos e tenta eliminá-los, mas Taka se aproxima por trás e a avisa sobre as consequências se ela fizer algo. De repente, todos ouvem uma voz em suas cabeças dizendo que a batalha não está seguindo o roteiro que eles queriam. A próxima coisa que todos ouvem é um forte barulho metálico enquanto um gigantesco golem se aproxima, fazendo todos tremerem de medo. Ninguém tem ideia de que tipo de inimigo estão enfrentando, então Taka e Rex acreditam que seria a melhor ideia recuar. No entanto, Koji está ansioso para ver quão forte é aquele enorme pedaço de metal e avança em direção a ele. Ele tenta socar o golem, mas acaba sendo empurrado de volta. Isso é o suficiente para quebrar a moral, e os aventureiros fogem em pânico enquanto Alice corre em direção a Koji. Ela diz que precisam sair daquele lugar porque é perigoso, mas Koji diz para ela parar de ter medo, pois tudo está sob controle. O grupo do herói chega rapidamente e diz a ele para parar de ser imprudente, pois foi isso que deixou Alice assustada em primeiro lugar. Koji se desculpa por ser imprudente enquanto bebe uma poção. E nesse momento, ele ouve a voz do mestre por trás do ataque. Ele elogia Koji, dizendo que agora entende o que fez os aventureiros de Salméria se reunirem. Meno reconhece o demônio como Estel, o braço direito do rei demônio,
e o segundo demônio mais poderoso. Stel diz a Menno que estava curioso para saber por que ele estava do lado dos humanos, mas agora que viu que Alice está aqui, ele entende tudo. Alice está preocupada em enfrentar Stel. Mas então Koji começa a andar à frente, sentindo-se em ótima forma após tomar a primeira poção da noite. Ele diz aos amigos que precisam fazer algo sobre o Golem antes que ele destrua a cidade, e diz a Stel que, se ele quer briga, veio ao lugar certo. E Stel diz para ele vir. E enquanto Koji corre à frente, Rex avisa o demônio que ele não conhece o verdadeiro poder de Koji. Stel responde que não importa quão forte Koji seja ou qual seu nível, ele ainda é um aldeão no final. Nesse momento, Koji chega ao Golem de ferro e o soca com toda a sua força, mas não consegue nem fazer uma marca. Stel diz que isso só prova seu ponto, porque mesmo que Koji seja a única pessoa no mundo a alcançar o nível 999, um herói de nível 300 teria melhores estatísticas que ele. Kana diz que o alto nível dará a Koji a vantagem de algumas habilidades únicas, e Stel diz que a única habilidade que conhecem é a recuperação, que é bastante útil, mas eles não sabem se Koji tem outras habilidades. Ele fala sobre como Koji não é o primeiro aldeão a cruzar o nível 100. Houve outros esquisitos que decidiram farmar XP e subir porque podiam fazer isso rapidamente, mas só conseguiram habilidades patéticas que não ajudariam ninguém. Taka pergunta como ele sabe disso. Mas ele ignora a pergunta dela, e diz que mesmo que Koji tivesse habilidades, ainda assim não poderia competir com as melhores classes. Ele diz que um aldeão no nível 999 não pode vencer o Golem, justo quando Koji é derrubado no chão. Enquanto ele está lá na cratera, Stel diz que ele chegou ao fim de sua jornada porque ninguém pode ultrapassar o nível 99 e Koji nunca ficará mais forte do que é, o que não é suficiente. Nesse momento, Koji se levanta e diz que deixou seu corpo mole para suportar o último ataque. Kana lhe dá uma poção para recuperar, enquanto Stel diz para ele desistir, agora se valoriza sua vida. Isso faz Koji perceber que Stel não está aqui para matá-los, e o demônio afirma, dizendo que ele só quer Salméria. Alice pede que ele pare porque não quer isso, e nem seu pai. Stel diz que ela está certa porque o Rei Demônio não quer a guerra, mas não pode fazer nada para impedi-la, mesmo estando aqui dentro do Golem. Ele diz que, para obter controle sobre o enorme poder do Rei Demônio, ele o enfraqueceu gradualmente, drogando-o, e embora não tenha sido fácil, valeu a pena. Ele diz que o Rei Demônio não quer essa guerra, mas não é mais sua decisão. Alice e Menno se sentem traídos e furiosos ao ouvir isso, mas Koji está mais preocupado com o Senhor Demônio que está dentro do Golem. Stel afirma, dizendo que o Senhor Demônio está dentro do antigo Golem projetado para destruir a humanidade. Koji ri dele, perguntando a Stel se ele realmente planeja destruir a humanidade, porque ele estava prestes a deixá-los ir. De qualquer forma, ele decide que vai salvar Salméria e resgatar o Rei Demônio enquanto isso, porque o velho é o pai de seu novo melhor amigo. Stel fica surpreso ao ver que Koji não odeia demônios, mas de qualquer forma, ele diz que ele não pode fazer nada. Koji responde que nunca disse isso a ninguém antes, e com isso, ele avança, apenas para ser derrubado pelo Golem. Ele pede uma poção a Kana antes de se levantar dos escombros e então vai novamente em direção ao Golem. Ele continua sendo espancado, mas não para, e Stel começa a pensar que há algo errado com ele. Então, de repente, Koji se torna mais rápido e mais forte e consegue atingir o Golem com força suficiente para fazê-lo perder o equilíbrio. Ele lança uma série de chutes para fazê-lo cair, mas o Golem recupera o equilíbrio e o atinge. Os amigos de Koji correm para o seu lado, enquanto Stel se pergunta que habilidade ele usou para ficar mais forte no meio da batalha. Koji responde que isso é apenas esforço, o que choca o demônio. No momento seguinte, seus amigos chegam até ele e dizem para ele parar antes que se mate. Tina comenta que as poções pararam de ajudá-lo, e Koji diz que só precisa de um pouco de descanso para voltar à luta. De repente, Parna se aproxima dele e usa magia de cura, o que surpreende Koji porque ele achava que ela só atacava. Parna pergunta a ele por que ele está lutando tão duro e tudo mais, incluindo porque ele não odeia os demônios. Koji começa sua história falando que seu pai foi morto por um monstro, mas Taka diz que já contou isso a todos, então ele pode ir direto ao ponto. Koji diz que começou a se perguntar por que os aldeões eram tão fracos. Ele decidiu lutar contra seu destino, mas ao subir de nível, começou a se questionar por que os papéis foram atribuídos a eles. Ele queria saber por que os monstros se transformavam em dinheiro quando eram derrotados, e mais importante, queria entender a janela de status. Não conseguia entender por que havia um sistema que permitia que eles subissem de nível e ficassem mais fortes ao derrotar monstros. Rex responde que é assim que o mundo funciona, e Koji chega nisso em seguida.
Ele diz que começou a entender as coisas depois que bandidos mataram sua mãe. Ele percebeu que demônios e humanos eram iguais, e ambos se matavam por razões que podiam justificar. Para os humanos, era fácil derrotar monstros e ganhar dinheiro ao fazer isso. E era tão conveniente que ninguém questionava o sistema que atribuía papéis e decidia suas vidas. Koji pergunta a Rex se ele teve que se forçar a se ver como um herói, e ele não pode discordar disso. Koji diz que todos deveriam poder fazer o que realmente querem, mas o mundo atrapalha. Ele diz que quando chegou ao nível 999 e percebeu que não poderia subir mais, sentiu um pouco de desespero. Mas então ele obteve uma resposta para suas perguntas sobre o mundo. Ele revela que ganhou uma habilidade ao alcançar o nível 999 chamada O que Desafia Deus. Essa habilidade permite que Koji fique mais forte com a experiência acumulada mesmo após atingir o limite de nível. Mas isso não é o que importa para ele. O que importa é que ele descobriu que há um Deus que fez o mundo assim, e ele vai encontrar esse Deus e dar uma surra nele. Koji de repente se transforma em Super Saiyajin e revela que ao nível 900 ele ganhou uma habilidade que dobra temporariamente suas estatísticas, mas o deixa paralisado depois de usá-la. Ele diz que não gosta de usá-la, mas não tem escolha agora. Koji salta alto acima do Golem e desce como um meteoro, quebrando-o e libertando o Rei Demônio. Com isso, tanto Koji quanto o Rei Demônio começam a recuperar suas forças, e o Rei Demônio agradece a Koji por salvá-lo. Koji diz que não poderia ter feito isso sem a ajuda do grupo do herói, e o Rei Demônio diz que será fácil para eles se quiserem matá-lo quando ele estiver fraco. Enquanto Rex não quer atacar o inimigo de forma desleal, Parna não quer perder essa chance. Ela tenta atacar o Rei Demônio, mas Menos se coloca na frente para protegê-lo. O Rei Demônio começa a rir ao ver isso, e diz que essa é a reação natural. Mas felizmente, Parna não tem mais mana. O Rei Demônio então foca sua atenção em Stelle. Perguntando por que ele fez tudo isso, Stelle responde que teve que fazer porque o Rei Demônio se recusou a dar o próximo passo, então decidiu usar seu poder contra os humanos. Koji pergunta o que ele quer dizer com o próximo passo, e Stelle diz que há duas maneiras de encontrar Deus. A primeira é matar o Rei Demônio, e Koji imediatamente rejeita essa ideia. Stelle diz que a segunda maneira é através de um item sem nome muito caro que a Guilda dos Aventureiros vende. E Koji imediatamente percebe do que ele está falando. De repente, Stella abre um portal atrás do Rei Demônio para sequestrá-lo, e Koji pergunta como ele pode fazer isso servindo ao Rei Demônio. Stelle responde que é apenas o destino decidido por Deus, e se Koji quiser detê-lo, deve comprar esse item caro dentro de um ano, ou ele voltará ainda mais forte para exterminar a humanidade. Stelle desaparece com isso. E logo, os monstros também fogem. Todos estão confusos e Rex pergunta a Koji o que devem fazer agora, e sua única ideia é abrir um cassino para ganhar muito dinheiro rapidamente. Logo, a notícia do aldeão de nível 99 Nídeos Demônios que querem coexistir com os humanos chega até o próprio rei. Graças a Parna, porque ela não suporta que o herói e os outros estejam sendo influenciados por Koji. O rei fica chocado ao ouvir isso, e ainda mais chocado ao saber que sua própria filha está ao lado de Koji nessa questão. O rei pergunta a Parna se Koji poderia convencer Kana e Rex a acreditarem nele. Por que ela está aqui delatando-os? Ele quer saber se ela quer uma recompensa por isso, mas Parna diz que precisa apenas de uma coisa, e isso é um mundo sem demônios. Com isso, ela deixa o tribunal real, pensando em seu amor de infância que foi morto por demônios, e suas memórias alimentam ainda mais sua raiva. Enquanto isso, na cidade de Valmont, Rex decidiu ser o garoto propaganda do novo cassino do Kokoji. Ele está na praça, contando às pessoas sobre a maravilhosa oportunidade que em breve estará disponível. Perto dali, as pessoas leem os panfletos sobre os empregos no cassino, e Koji diz que esse é o emprego dos sonhos, pois o trabalho é fácil e o pagamento é alto. As pessoas lendo os panfletos ficam desapontadas porque achavam que o herói estava reunindo companheiros para derrotar o Senhor dos Demônios. Rex ouve isso também, e nervoso, insiste que esta é a era do jogo e todos deveriam trabalhar no cassino. Infelizmente, ninguém se interessa pela sua proposta e a praça fica vazia rapidamente. Kana não consegue acreditar que estão pagando 50 moedas de prata por mês para um emprego inicial, que é mais do que a maioria das pessoas ganha. Koji diz que o trabalho é fácil e o dinheiro é bom. Então, as pessoas deveriam estar ansiosas para trabalhar aqui, mas por algum motivo não estão. Ele diz a Rex para se esforçar mais, e o herói corre até ele, dizendo que tudo isso é culpa do Koji por colocá-lo nessa posição. Tina concorda e diz que Koji foi descuidado e não planejou as coisas direito, ou não estariam procurando funcionários para o cassino uma semana antes da abertura. Koji pede para cortarem um pouco de folga,
pois ele estava trabalhando em outras coisas, como fazer as fitas de mascaramento de mana para Menno, que está se olhando no espelho e se perguntando se as pessoas realmente não conseguem sentir sua mana agora. Taka diz para ele não se preocupar com isso e ajudá-la a montar a loja, pois ela está sem trabalhadores no momento. Enquanto isso, Koji diz a Rex e aos outros que o item raro que querem comprar custa 10.000 moedas de ouro, e eles só têm mais de 5.000 com ele. Eles precisam dobrar esse número em menos de um ano, porque se não conseguirem, Stelo vai atacá-los com ainda mais poder. Koji diz que se eles jogassem, o melhor que poderiam ter feito era ganhar 10 moedas de ouro por dia. Mas abrir um cassino certamente renderia mais do que isso. Keno deseja que Parna estivesse com eles agora, porque ela teria boas ideias. Mas, infelizmente, ela os deixou após a batalha contra o exército de monstros. Ela declarou que não tinha problema com o plano deles de abrir um cassino e ganhar dinheiro, mas ela se juntou a Rex para derrotar o Rei Demônio, e se ele não planeja mais fazer isso, ela não vai ficar aqui. Koji concorda com Kana, mas acha que em vez de dar conselhos, gostaria que Parna fosse a coelhinha no cassino deles. Tina diz para ele parar de fazer piadas, e Koji decide editar os panfletos. Ele escreve depoimentos falsos de pessoas que ganharam na loteria no cassino e até conseguiram uma namorada, mas todos dizem que é uma ideia estúpida. Kana e Alice sugerem que se dividam para distribuir os panfletos, e Koji os deixa fazer o que quiserem. Enquanto Alice tenta entregar os panfletos para as pessoas na rua, ela se lembra da reunião onde Parna os deixou. Koji perguntou a Kana o que ela queria fazer, e ela respondeu que a vida toda disseram a ela o que fazer e o que pensar. Ela sentia que sabia tudo sobre o mundo, mas após conhecer Koji, percebeu que ainda não tinha ideia sobre muitas coisas e queria aprender. Koji respondeu que ficava feliz em ensiná-la coisas novas, e então perguntou a Rex e Tina sobre seus planos futuros. Tina queria ficar com Rex para poder aumentar seu nível, e o herói disse que assim como Kana, ele tinha muito a aprender e aceitou Koji como seu mestre naquele momento. Agora, enquanto Alice pensa nisso, ela sorri para si mesma porque tem amigos que estão lutando para fazer a paz entre humanos e demônios. De repente, um homem alto se aproxima dela e compara seu sorriso a um ângulo, o que deixa Alice incomodada. Ela pergunta quem ele é, e o homem se apresenta como David, um servo da família real que está aqui para levar a princesa Kana de volta para casa. Koji está a uma pequena distância e não ouve a conversa, mas vê David sorrindo para Alice. Ele imediatamente grita que o cara é um pervertido tentando assediar a garota, e todos se voltam contra ele. David tenta explicar que não é um pervertido, mas os guardas dizem para ele ir com eles e explicar sua história no escritório. Koji então pega a mão de Alice e diz que eles devem fugir antes que o pervertido volte, mas ela grita para os guardas soltarem David porque ele não fez nada de errado. Todos ficam surpresos ao ouvir isso, mas os guardas soltam David e Alice pede desculpas a ele em nome de Koji. David fica impressionado com sua maturidade e compaixão e diz que é assim que ela deve ter conquistado o coração da princesa. Nesse momento, Rex, Kana e Tina chegam ao ouvir a confusão, e assim que Kana vê David, ela começa a entrar em pânico. David diz que está tão feliz em ver a princesa que parece uma flor florescendo em um deserto, e ele quer lamber ela toda. E Koji diz a Alice que deveriam ter deixado os guardas levá-lo. De qualquer forma, vão a um restaurante onde Kana pergunta a David se ele realmente quer levá-la de volta. Ele afirma que recebeu ordens diretas do rei para trazer a princesa e seu grupo de volta e ouvir por que abandonaram a missão de caçar o Senhor Demônio. David diz que o rei já sabe sobre o aldeão que mudou de ideia e a princesa Demônio, mas quer ouvir tudo pessoalmente. Kana se recusa a voltar, dizendo que ainda está trabalhando duro com Rex e Tina para derrotar monstros e ficar mais forte. Ela declara que ainda pretende cumprir seu dever como sábia para proteger a humanidade, e para isso, precisa ficar aqui e aprender com Koji. David elogia sua determinação em dar o melhor de si em qualquer situação, e então se volta para Koji. Ele diz que ouviu histórias sobre como ele foi o MVP da luta contra monstros em Salmíria, mas não podia acreditar que ele era apenas um aldeão até se encontrarem. David pergunta se ele é tão poderoso, por que não derrota o Rei Demônio sozinho? E Koji de repente se irrita. Ele diz que um aldeão não pode se comparar a alguém como o Rei Demônio. Ele afirma que venceu a luta contra Steel graças a poções e ajuda de seus amigos. Mas se ele enfrentasse o Rei Demônio, estaria acabado. Koji declara que quer derrotar o Rei Demônio tanto quanto qualquer um, e é por isso que está ajudando Rex e os outros a treinar. E David acredita nessa história. Ele diz que se não quiserem ir à capital, ele tem ordens para ficar aqui e cuidar deles. Todos ficam um pouco incomodados por estarem sob vigilância a partir de agora, mas não têm escolha.
David então pergunta a Koji se ele estava procurando trabalhadores, e ao ler os panfletos, pede para deixar o assunto com ele. No dia seguinte, uma enorme multidão aparece para se inscrever para um trabalho no cassino, porque David fez alguns ajustes no panfleto, destacando horários flexíveis e segurança no emprego. Nesse momento, Taka vem falar com Koji e o apresenta a David. Taka imediatamente se encanta pelo homem maduro e competente com bigode. Mas enquanto eles estão conversando, Koji vai até Rex e diz para ficar de olho em David. Ele acredita que David não está aqui apenas para cuidar da princesa e pode ter motivos ocultos. Rex acha difícil acreditar, pois David serve a família real há décadas e realmente se importa com Kana, mas parece que ele pode ter alguma agenda secreta. Alguns dias depois, o grupo do herói vai às ruínas locais para treinar e ficar mais forte. Rex enfrenta um mago goblin e pede a Kana para bufá-lo enquanto carrega seu punho para um ataque corpo a corpo. No entanto, enquanto ele está no meio de sua encantação heróica, Koji o derruba. O pequeno mago goblin foge e Rex pergunta a Koji por que ele está fazendo isso. Koji diz que se ele usar buffs para lutar contra um monstro tão fraco, o treinamento não será proveitoso. Rex diz que o monstro era nível 103 e ele ainda está no nível 91, então ganharia experiência ao derrotá-lo. Koji responde que quanto maior a dificuldade da batalha, mais experiência ele ganhará. Koji então começa a dar uma aula ao grupo do herói sobre como ganhar experiência e subir de nível enquanto David observa. Ele diz que as pessoas podem ganhar experiência lutando contra monstros que estão em um nível mais alto ou que têm estatísticas superiores. Quanto maior a diferença entre eles, mais experiência ganham e mais rápido sobem de nível. Rex responde que já sabia disso, mas nunca havia internalizado. Koji diz para lutarem em desvantagem, e se estiverem em perigo, ele está aqui para salvá-los. Depois disso, Koji diz que, como é um aldeão, suas estatísticas básicas são muito baixas. No entanto, Rex é um herói e suas estatísticas básicas são mais altas do que qualquer outra classe, o que significa que ele pode se tornar mais forte que qualquer um. Motivado por isso, Rex vai com tudo e soca o Mago Goblin, mas só o deixa irritado em vez de causar dano. O mago coloca fogo em sua cabeça e Kana o salva de se tornar um motoqueiro fantasma jogando água em sua cabeça. Vex lhe dá uma poção e Rex se levanta para a segunda rodada com um afro. Koji diz que ele ainda não consegue vencer monstros com um soco, então precisa continuar tentando. Bem, Rex tenta e é derrubado novamente, desta vez com um penteado espinhoso. Kana o cura enquanto pergunta a Koji se ele tem certeza de que ela deve se concentrar em curar e não em lutar. Ele afirma, dizendo que como ela ainda não está lutando para ganhar níveis, precisa melhorar suas habilidades de cura. Kana diz que só ganhou 3 níveis nos últimos 2 meses, então se sente insatisfeita. David de repente se intromete e diz que Koji está tentando mantê-la segura, pois classes como sábio e sacerdote não devem lutar na linha de frente. Koji concorda, dizendo que como Kana é uma garota, ele não quer que ela se machuque ou tenha medo de lutar contra monstros. Kana diz a Rex para parar de ser sexista, pois ela pode lidar com qualquer coisa que ele jogue nela. Ela pede que ele prometa que a ajudará a alcançar o nível 200, e Koji não tem certeza disso. David diz que mesmo com Koji no nível 999, ele ainda não consegue conversar com garotas. Ele agradece por estar cuidando de Kana e diz que se sente confortável em deixá-la sob seus cuidados. David então pergunta a Koji como ele se tornou tão forte, e ele responde que é uma longa história que terá que esperar outra hora. David pergunta se ele se tornou forte para ganhar dinheiro, e Koji responde que nunca foi a principal razão, pois nenhum aldeão em sã consciência arriscaria tudo apenas para ganhar um pouco de dinheiro. Enquanto falam sobre monstros que soltam dinheiro, Alice fica curiosa, e Koji diz que quanto mais forte o monstro, mais dinheiro ele solta. Alguns monstros, como os corvos do inferno, soltam mais dinheiro do que as pessoas esperam, mas são muito difíceis de encontrar. Isso faz Alice lembrar que há um monstro selado no castelo do Rei Demônio, que se diz tão forte quanto o próprio Rei Demônio. Ela se pergunta quanto dinheiro poderiam ganhar ao derrotá-lo. Enquanto isso, Koji agradece a David por ajudá-los com a abertura do cassino, e ele diz que Taka merece mais crédito do que qualquer um. Ele diz que Taka é um homem realmente trabalhador, pois cuidou das tarefas mais cansativas sozinho. Alice diz a ele para não dizer isso na cara de Taka, pois ela o matará. Ela revela que Taka é uma mulher, e David percebe que ela estava flertando com ele o tempo todo em que trabalharam juntos. Ele congela por causa do choque, mas como estão no assunto, Koji diz que é hora de ele também procurar uma noiva. Alice se oferece para o papel,
e ele diz que se estiver solteiro depois de 10 anos, ele a considerará. Kana imediatamente o critica, chamando-o de PDF por sequer considerar isso, apesar da diferença de idade. Ela começa a falar sobre como as pessoas deveriam se apaixonar por alguém mais próximo da sua idade, enquanto Rex está sendo atacado pelo Mago Goblin pedindo ajuda. No final, ele consegue derrotar o monstro sozinho, e isso faz perceber o quão incrível Koji é por fazer isso a vida toda. Ele verifica seu ganho de experiência e descobre que recebeu muito mais do que esperava. Agora ele percebe como Koji se tornou tão forte tão rapidamente e pergunta a ele sobre suas habilidades que obteve a cada 100 níveis. Koji está realmente envergonhado de suas habilidades, mas decide mostrá-las a todos mesmo assim. Acontece que a primeira habilidade que ele obteve foi autocura, e depois disso, as próximas 5 habilidades apenas tornaram seus dedos poderosos. A habilidade que ele ganhou ao alcançar o nível 700 era ainda pior, pois permitia que ele usasse mais habilidades quanto mais baixo fosse seu nível. Essa habilidade o tornava mais fraco, e Koji diz que quase desistiu. Mas ele vê potencial em Rex para conseguir habilidades realmente boas e se tornar o herói mais forte de todos os tempos. 2 dias antes da abertura do cassino, Koji e seus amigos estão nas ruínas para farmar XP. Quando de repente Taka aparece correndo com notícias urgentes, Koji diz que ela o assustou, achou que era um monstro, e Taka quer esmagar seus ossos. Quando Alice corre até ele e pergunta se ele não vai fazer uma missão hoje, Koji responde que é o dono, então não pode perder a abertura do cassino. Alice o chama de hipócrita, pois ele nunca esteve lá quando mais precisavam. Seus amigos trabalharam noites longas pensando em soluções. Koji não consegue responder e então nota o vestido fofo de Alice. Ela fica vermelha e diz que Taka e Kana a vestiram. Koji diz que ela está linda e lhe entrega um brinquedo de pelúcia só porque ela é fofa. Com isso, Koji e Alice entram no cassino e veem que já tem muitos clientes. Alice nota Meno em uma mesa e o chama, mas quando ele se vira e mostra como está sem vida depois de trabalhar tanto, Koji e Alice decidem deixá-lo em paz. Depois, eles veem Rex servindo como garçom e flertando com as moças, enquanto Tina está sozinha na igreja dentro do cassino. Em seguida, eles vão visitar Taka, que não está em seu posto porque tem outra sala para clientes com gostos especiais. Quando Koji abre a porta, fica chocado ao ver um monte de fisiculturistas se despindo e fecha a porta antes que Alice veja algo. Depois de um tempo, todos fazem uma pausa e Koji vai dizer que eles estão fazendo um trabalho esplêndido. As garotas o ignoram e começam a elogiar como Alice está fofa e tem mais roupas e acessórios prontos para ela. Alice já está com medo delas e se esconde atrás de Koji para se proteger, enquanto David comenta que Kana mudou muito. Antes, ela não se interessava por nada além de derrotar demônios, mas agora também se diverte. Kana não acha que seja o caso, mas Alice concorda com David, dizendo que Kana costumava ser muito nervosa, mas não é mais. Kana fica feliz ao ouvir isso e David diz que ela foi mudada pelas pessoas que conheceu em sua jornada. Taka aproveita a chance para flertar com David e diz que conhecê-lo também a mudou. David dá uma desculpa sobre receber uma entrega e sai correndo da sala. Alice percebe que ele deixou suas luvas para trás e corre atrás dele para devolvê-las. Ela o encontra rapidamente e corre em direção a ele, mas tropeça em uma pedra. David corre para pegá-la, mas assim que ele a segura, a fita em volta de suas hastes se solta, e quando David as vê, seu humor muda de repente. Alice começa a entrar em pânico porque sente que isso pode ser o fim para ela. Mas David pergunta calmamente se Koji deu aquelas fitas a ela. Ela afirma e o vê sorrindo. Ele a levanta e amarra as fitas em suas hastes novamente, dizendo que ela é tão encantadora quanto Kana era na sua idade. Alice não consegue entender como David pode estar tão calmo depois de descobrir que ela é um demônio, e ele diz que realmente precisa trabalhar agora. Alice entrega as luvas a ele e tenta pedir que ele mantenha seu segredo, mas não consegue dizer nada. Enquanto isso, Koji e os outros estão em uma reunião de emergência, e Meno diz a Koji que eles precisam fazer algo. Ele concorda que pode ser necessário agir. Quando Alice retorna à sala, Meno segura sua mão e diz que eles precisam sair dali imediatamente, mas ela o interrompe porque quer ficar ao lado de Koji. Koji pede a Meno para se acalmar, pois Alice ainda não sabe a verdade. Então Meno explica que quando saiu para respirar um pouco, ouviu David conversando com um agente secreto do rei e dando um relatório sobre o comportamento de Rex e Kana. Koji pergunta a Alice se ela também acha que David é um espião, e ela responde nervosamente que ele não parece ser o inimigo deles. Ela diz a Koji que David viu suas hastes agora e a sala inteira fica cheia de pânico. No entanto,
Alice deixa claro que David não disse nada sobre elas, e apenas amarrou a fita. Meno surta ao ouvir isso e diz que eles precisam sair imediatamente, mas Taka pede que ele pare, pois sair assim de repente é mais suspeito. Meno diz que não podem esperar David enviar um relatório ao rei, mas Koji sente que ele pode estar os protegendo. Meno não acredita nisso, mas Alice está confiante de que David não é uma má pessoa, e Koji decide seguir a opinião dela. Ele diz que todos ficarão de olho em David, e se ele os denunciar ao rei, poderão lidar com ele depois. Meno diz que sua decisão é estúpida, mas Koji diz que confia em Alice, pois isso faz parte da convivência entre humanos e demônios. Meno não consegue dizer nada e fica decidido que eles vão espionar David, e Taka aceita essa tarefa com prazer. A semana passa sem problemas porque David ainda não denunciou Alice, mas na capital, Parna ainda busca vingança. Ela visita a biblioteca que traz de volta algumas memórias muito importantes para ela. Ela era apenas uma criança quando a visitou pela primeira vez para aprender sobre magia, mas odiava ler livros. Um nerd de cabelo verde rapidamente percebeu isso e pediu que ela lesse seu livro. Parna não sabia quem ele era, e o garoto se apresentou como uma boneca antes de contar que também foi levado à biblioteca contra sua vontade. Parna então abriu seu livro e encontrou desenhos bonitos dentro, o que a fez perceber que a biblioteca não era só para estudar magia. Parna fez amizade com Adal, e eles começaram a se conectar pelo desejo de conhecimento. Parna descobriu que Adal era 2 anos mais velho, e um gênio certificado com uma curiosidade que a biblioteca não podia satisfazer. Ele saía em expedições, e Parna o seguia. Logo, ela começou a chamá-lo de professor, e ele lhe contava sobre seus ideais e como estava trabalhando para alcançá-los. No entanto, isso também foi sua ruína. Um dia, Adal disse a Parna que queria um programa de intercâmbio cultural com demônios, para que pudessem trocar conhecimento e melhorar o mundo juntos. Parna disse que não era uma boa ideia, mas Adal estava confiante de que os demônios eram como os humanos. Então, ela o seguiu como sempre, e apesar da oposição inicial, eles foram se aproximando de uma aldeia de demônios. Todos lá começaram a gostar de Adal, e quando ele decidiu que já tinha aprendido o suficiente com eles, convidou-os para uma aldeia humana. Tanto Parna quanto os aldeões ficaram chocados ao ouvir isso, mas Adal prometeu que os humanos não os machucariam. O chefe da aldeia decidiu confiar nele, e Adal estava nas nuvens. Ele escolheu a aldeia de Parna para o intercâmbio cultural porque ficava perto da aldeia dos demônios e longe da capital. Isso significava que eles não odiavam os demônios tanto quanto outras pessoas, e todos estavam animados com o projeto dos sonhos de Adal. No entanto, quando Adal os levou à entrada da aldeia, os demônios o mataram e atacaram a aldeia. Começaram a matar pessoas sem piedade, e Parna ficou paralisada ao ver seu professor e melhor amigo morrer diante de seus olhos. Felizmente, um guarda a levou para a segurança, e naquele momento, Parna jurou que destruiria os demônios que arruinaram seu mundo. Ela estava sozinha e impotente, mas quando conheceu o herói e o sábio, viu um raio de esperança. No entanto, depois que Koji mudou de ideia e os transformou em simpatizantes de demônios, ela começou a odiá-lo, e agora quer fazer de tudo para destruí-lo. Enquanto isso, Koji já se sente pressionado pelo fato de não estarem ganhando dinheiro suficiente. Eles ganharam apenas 15 moedas de ouro na semana passada porque os plebeus não apostam alto e os nobres vieram apenas no primeiro dia. Eles reclamaram que o lugar cheirava a plebeus e foram embora, o que irrita Kana, que diz que os nobres nem fazem trabalho de verdade. David também concorda com ela, dizendo que nunca pensou que os nobres odiassem tanto os plebeus. Koji diz que é assim que as coisas são, e talvez possam criar uma sala VIP para nobres jogarem. Ele decide caçar alguns monstros para ganhar dinheiro também, mas não sabe onde encontrar muitos monstros. Rex diz que deveriam deixar Meno criar um monte de monstros, e Koji diz que já pensou nisso, mas precisam de um bloco de geração primeiro. E é muito difícil de localizar. Além disso, ele se quebra após criar monstros suficientes, e leva muito tempo para recarregar mana suficiente para criar monstros. Isso torna o plano de usar Meno como gerador de monstros ineficiente. Todos concordam que precisam encontrar uma maneira de ganhar mais dinheiro logo. Quando Alice sussurra no ouvido de Koji com um plano, ela pergunta se ele já ouviu falar do dragão negro, e ele responde que sabe que é o monstro mais forte do mundo, tão forte quanto o rei dos demônios. Ela pergunta quanto dinheiro podem ganhar ao derrotá-lo, e Koji só sabe que será muito. No entanto, ele acha que o dragão negro é apenas um mito e não existe na realidade. Alice diz que sabe que é real, mas Meno pode saber sua localização. Então Koji vai falar com Meno,
que lhe diz que é estúpido ir atrás do dragão negro. Para começar, ele está no nível 500, mas suas estatísticas básicas são incrivelmente altas. Além disso, os monstros têm habilidades únicas, e até o Rei dos Demônios não estava confiante de que poderia vencer o dragão negro. Meno diz que o Rei dos Demônios avisou outros demônios para ficarem longe do monstro mais forte do mundo, e Koji fica surpreso ao ouvir isso. Ele diz que precisam ganhar 5.000 moedas de ouro logo, e pensou que derrotar o dragão negro tornaria seu progresso muito mais rápido. Bem, Meno sabe que Koji está fazendo tudo isso para salvar o Rei dos Demônios, então se oferece para ir com ele lutar contra o dragão negro porque é o único que sabe sua localização. Koji sabe que Alice vai querer ir junto, e ele está certo assim que revela seu plano para os amigos. Todo mundo quer ir com ele treinar, mas Koji diz que só ele e Meno vão, porque Meno é o segundo mais forte aqui. Todos ficam desapontados, mas Koji consola Alice, dizendo que o cassino também é importante e que ela deve se esforçar. Logo, Koji e Meno se preparam para sair e Tina continua enchendo as mochilas até o último momento. Koji a puxa para longe e agradece aos amigos por se despedirem dele. Ele pede que cuidem do cassino, e David responde que vai dar conta das coisas na sua ausência. Koji agradece e pede que cuide de Alice também, pois vai levar pelo menos um mês para ver o dragão negro e voltar. Eles saem e Alice sente que precisa fazer mais para ajudar Koji enquanto ele está fora. David diz que ela já está fazendo melhor, sendo uma fonte de inspiração para todos. Ele diz que, em vez de se perguntar o que pode fazer, ela deve usar seu tempo para se tornar melhor. Alice gosta da ideia e vai até Kana, pedindo para que a ensine a lançar feitiços. Logo depois, Alice tenta usar um feitiço que Kana acabou de ensinar. Mas ela não consegue fazer nada acontecer. Ela se sente decepcionada, pois não é sua primeira falha, e Kana diz que ela precisa trabalhar mais na visualização, porque esse é o primeiro passo para usar magia. Rex pergunta a Kana como ela visualiza as coisas antes de usar feitiços, e ela diz que imagina partículas de gelo se reunindo em um lugar, e então manipula sua mana interna para moldá-las em forma de estalactites. Enquanto Kana explica a Alice como imaginar um feitiço, Tina pensa em como eles são sortudos que o plano de David para o cassino deu certo. Ela ainda não entende o que Rex está fazendo ali, e ele revela que também está interessado em aprender feitiços mágicos. Ele fala sobre como nasceu com muita mana, já que é um herói, mas não tem lugar para usá-la além de suas habilidades com a espada. Anna pensa nas habilidades dele e diz que são ineficientes, mas isso deixa Alice ainda mais insegura ao perceber que não consegue usar mana como Rex. Ela sente que não tem talento para usar magia, pois já se passaram dias praticando e não tem nada para mostrar. Kana diz que ela tem mana, e a magia é basicamente alimentada por mana e conhecimento. Ela pede a Alice para ler livros sobre magia para aumentar seu conhecimento, e então ela poderá lançar feitiços facilmente. David também tem algo a dizer e aconselha a Alice a se concentrar em um feitiço que deseja aprender, e uma vez que ela entender como usá-lo, conseguirá aprender outros feitiços facilmente. Ele pergunta a Alice que tipo de feitiço ela quer aprender primeiro, e ela responde que quer aprender magia de cura para ajudar pessoas que estão em dor. Todos sorriem com a escolha bondosa de Alice, mas então David diz que está quase na hora de abrir o cassino. Rex faz alguns alongamentos e diz que seu novo golpe final terá que esperar um pouco, mas Alice ainda está incomodada com algo. Mais tarde, naquele dia, ela corre atrás de David quando ele está sozinho e pergunta por que ele não contou a ninguém. David pergunta sobre o que ela está falando e ela pede que ele não haja como se não soubesse que ela não é humana. Ela pergunta por que ele está protegendo seu segredo, e David pergunta se ela tem medo de que seu segredo vaze. Alice diz que todos são muito legais com ela no cassino, incluindo os fãs que vêm vê-la e a equipe. Eles a tratam com carinho e sempre a ajudam, mas ela sabe que é porque pensam que ela é humana, e se descobrirem que ela é um demônio, a odiarão. David responde que pensou a mesma coisa quando descobriu seu segredo, mas já sabia que ela era uma boa pessoa e que ser um demônio era apenas como ela nasceu. Ele diz a Alice que não a odeia e a afaga no ombro, dizendo que Kana a considera uma amiga, o que é mais um motivo para ele pensar bem dela. David diz que não importa se Alice é humana ou demônio, porque ela é uma das pessoas mais bondosas que ele já conheceu, e ele quer que ela continue assim. Alice agradece a David e diz que também o considera um amigo. Ela sai com isso, mas no momento em que se afasta, o sorriso gentil de David desaparece. Ao mesmo tempo, Koji e Meno estão indo em direção ao castelo do Senhor dos Demônios em completo silêncio. Quando Koji de repente diz que eles têm um problema, Meno pergunta o que está errado, e Koji grita que viajar com ele é entediante pra caramba, e Meno não fica feliz em ouvir isso.
Koji diz que tudo o que disse é verdade, porque nos últimos 10 dias viajando juntos, eles não disseram nada além do mínimo. Koji gostaria de ter trazido Alice com ele, porque pelo menos ela tornaria as coisas mais animadas. Meno responde que não é uma criança, então não tem nada a dizer ou perguntar. Isso irrita Koji, que gostaria que Meno fosse um pouco mais imaturo. De qualquer forma, Koji pergunta se ele tem certeza de que estão no caminho certo, e Meno responde que isso estava nos livros do castelo do Lorde Demônio, mas nem o próprio Lorde Demônio esteve aqui. Ele diz que o Rei Demônio sentiu que havia algo assustador nessa direção e Steel parecia estar ciente disso também. Koji não fica satisfeito com essa resposta, pois eles estão viajando há dias e não encontraram nenhuma pista do Dragão Negro. De repente, ele tem uma ideia e pergunta a Meno se não há uma entrada física para o Dragão Negro. Meno não entende, então Koji explica. Ele diz que o Dragão Negro é considerado uma besta mítica porque ninguém nunca o viu. Além da primeira pessoa que o encontrou, Koji sente que talvez haja um método especial para alcançar o dragão, e a entrada não é visível. Meno diz que a entrada pode estar subterrânea, e Koji gosta da ideia. Ele diz que, já que os livros dizem que o Dragão Negro está por aqui, eles devem começar a cavar, e então começa a socar o chão sem aquecer. Meno fica chocado ao ver Koji cavando com os punhos, mas decide se juntar a ele. Eles se revezam, com Koji usando os punhos e Meno usando sua magia para cavar mais fundo. À noite, Meno encontra algo interessante e pede para Koji olhar. Um pequeno buraco no chão se preenche instantaneamente e Koji fica maravilhado ao ver. Meno pergunta se ele já viu algo assim antes, e ele nega, dizendo que costumava cavar buracos ainda mais profundos nesta floresta para caçar monstros, mas nada assim já aconteceu. Isso significa que eles encontraram algo especial e Koji decide encontrá-lo o mais rápido possível. Ele começa a socar o chão com toda a força, mas no momento em que faz uma pausa, o buraco se preenche instantaneamente. Koji começa a ficar cansado disso, então decide ir além e Meno se agarra a ele enquanto ele destrói a rocha. Em poucos segundos de socos, eles caem pelo chão e se encontram em uma sala estranha. O buraco pelo qual caíram se fecha rapidamente, e ao olharem ao redor, tanto Koji quanto Meno concordam que isso é uma masmorra. A caverna de pedra os leva a um corredor artificial e Meno pergunta a Koji se ele acha que o Dragão Negro está à frente. Bem, Koji não pode responder a essa pergunta porque está muito exausto após usar todo o seu poder, e em vez disso, ele desmaia no chão. Eles começam a explorar a masmorra assim que Koji se recupera completamente, e após 6 dias, eles se acostumaram com os monstros humanoides roxos que aparecem na frente deles. Meno diz a Koji para derrotá-los, e ele coloca sua bolsa no chão enquanto começa a socar os monstros com os punhos. É preciso apenas um golpe para derrotar os monstros e transformá-los em uma pilha de moedas, e Koji pergunta a Meno quando ele vai ajudá-lo em uma luta. Meno responde que está guardando sua força para quando mais precisarem, e mesmo que ajudasse agora, só iria atrasar Koji. Koji concorda com ele e começa a pegar o dinheiro, enquanto comenta como todos os monstros nesta masmorra soltam pelo menos 2 moedas de prata em, e eles já conseguiram 280 moedas de ouro nos últimos 6 dias. Meno gostaria que os monstros aparecessem infinitamente para que pudessem farmar ouro, mas isso simplesmente não é possível. Eles continuam sua jornada, e Koji comenta que essa masmorra é muito estranha porque não se sentiu nem faminto nem cansado nos últimos 6 dias. Tudo o que tem à frente é um corredor reto e escadas em espiral no final do corredor, que os levam a outro corredor na direção oposta. Os monstros aparecem apenas em um ponto designado no chão, e o restante da jornada segue sem problemas. Koji diz que eles devem ter coberto 100 andares já, mas Meno diz que estão apenas no 90º andar. Koji fica surpreso que ele tenha contado, e Meno responde que precisam reunir todas as informações que puderem caso voltem aqui. Enquanto isso, na cidade, Alice finalmente aprendeu magia de cura, e a usa em viajantes feridos que vêm à igreja em busca de ajuda. Seus amigos estão lá para apoiá-la, e Alice os agradece por sempre estarem ao seu lado. Kana está orgulhosa de Alice porque ela aprendeu magia de fogo, magia de explosão e magia de cura em apenas 6 dias, enquanto Rex tem lutado para aprender seu primeiro feitiço mágico porque tenta usá-lo da mesma forma que suas habilidades com a espada. David diz a Alice para continuar praticando sua magia de cura, porque há muitas pessoas que precisam, e no final do dia, ele leva todos para jantar. Ele diz que é por conta dele, e Alice imediatamente olha o cardápio e pede o bife a hambúrguer. Kana e Tina apenas pedem salada porque estão preocupadas em ganhar peso, e David diz que só quer agradá-las com algo bom antes de ir embora.
Alice fica chocada ao ouvir que ele vai embora e David diz que suas obrigações aqui logo acabarão e ele voltará para a capital. Ela se sente triste ao ouvir isso, mas David promete que virá ajudá-la sempre que tiver tempo livre. Nesse momento, Rex entra correndo no restaurante e diz às meninas que precisam sair da cidade agora. No entanto, antes que ele tenha a chance de se explicar, Parna chega e diz que eles não precisam ir a lugar nenhum porque merecem um pouco de descanso depois de trabalhar duro o dia todo. Todos ficam animados ao ver Parna, exceto David, que diz a ela que aquele lugar era sua missão. Ela não se importa com isso, e então Alice corre para abraçá-la. David pede para parar, mas é tarde demais. Alice abraça Parna, que rasga suas fitas de mana. Todos ficam chocados ao ver isso, e enquanto o cheiro de mana se espalha pelo restaurante, todos se viram para olhar para Alice. Eles a reconhecem como a garota do cassino, e Alice começa a entrar em pânico. Nesse momento, um grupo de cavaleiros invade o local, liderado por um homem de cabelo verde que diz a David que ele não pode sair dessa situação. Tina pergunta a Rex quem é o novo cara, e ele explica que o homem é o Duque Remote, que é basicamente a mão direita do rei. Enquanto isso, o Duque diz a David que ele está em sérios problemas por mentir em seus relatórios. Kana pergunta o que está acontecendo, e David explica que Parna informou ao rei que Koji estava trabalhando com demônios e influenciou o grupo do herói. O rei não acreditou na história dela, então o mandou aqui para investigar e enviar relatórios. David pergunta a Remote o que o fez desconfiar dos relatórios, e ele responde que eram totalmente críveis e que confiava em David por causa de sua experiência. No entanto, ele conhece Parna há muito tempo, e quando ela jurou que demônios estavam envolvidos, ele teve que ver com seus próprios olhos. Acontece que Remote é o pai de Adal, o professor de Parna, e ela usou essa conexão para trazê-lo aqui. Remote pergunta a David se ele tem uma boa razão para mentir nos relatórios, porque se ele conseguir convencê-lo aqui, ele falará com o rei para amenizar sua punição. David não está preocupado consigo mesmo e pergunta a Remote o que ele fará com Rex, Kana e Alice. Remote responde que o rei decidirá o que fazer com sua filha e o herói, mas quanto à garota demônio, eles planejam usá-la como isca para atrair o outro demônio e depois matá-los. Todos ficam chocados ao ouvir isso, e Rex pergunta a Parna por que ela fez isso sabendo que humanos e demônios não são tão diferentes. Ele pergunta por que ela não pode esperar eles juntarem 10.000 moedas de ouro, e ela grita que fez isso porque acredita que tudo que Koji disse era uma grande besteira. Ela declara que humanos e demônios são incompatíveis, e que os demônios sempre trairão os humanos no final, então ela vai acabar com tudo antes que chegue a esse ponto. Kana percebe que não há saída e decide se render. No entanto, ela quer saber por que David ignorou sua missão e enviou relatórios falsos ao rei. David responde que foi porque ela estava sorrindo como fazia quando era criança, e isso valia algo. Kana fica emocionada com isso, quando de repente, a parede é derrubada e Taka aparece brandindo seu punho. Tina corre em direção a ela por causa da confusão, e David também aproveita essa oportunidade para derrubar os guardas que seguravam Alice e a joga em direção a Taka. Ele diz a Taka para levar as garotas embora enquanto ele fica para trás para ganhar tempo. Alice está preocupada com suas amigas, mas David diz que Rex e Kana ficarão bem, mas se ela for pega aqui, os soldados definitivamente a matarão. Taka decide ajudar todos a escapar primeiro, mas de repente se sente impotente porque as habilidades do Duque Remote podem drenar a força de qualquer guerreiro. Isso a deixa sem escolha a não ser levar Alice e fugir enquanto David fica para deter os soldados. Por outro lado, Koji e Meno atravessam o 99º andar, mas para sua surpresa, não há escada no final, mas sim um poço profundo. Meno se pergunta se devem pular, e Koji decide verificar a profundidade primeiro. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.